eu sou Valéria, professora de História e Geografia da Rede Municipal de Itabira. Nesse momento, nós vamos comentar um pouco sobre as questões e atividades de História e Geografia do 8º ano, no caderno do 8º ano de História e Geografia. Através dos meios de comunicação, a gente tem escutado muitas siglas, visto muitas siglas que são mencionadas em entrevistas, e essas siglas como ONU, OMC, OMS, são siglas que vão ganhar uma importância muito grande nessa pandemia. Por quê? OMS é a Organização Mundial da Saúde. Esse órgão que é da ONU, e a ONU surge no final da Segunda Guerra Mundial, substituindo a Liga das Nações, que foi uma tentativa de criar uma instituição que pudesse prevenir o mundo de uma segunda grande guerra, que no caso não aconteceu. Então a ONU, ela se multiplicou e ao mesmo tempo ela se subdividiu em vários outros órgãos. E a Organização Mundial da Saúde, nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, ganha uma importância cada vez maior. E junto com a Organização Mundial da Saúde, a ciência. Porque hoje o que nós temos de mais concreto para realmente acabar com a pandemia é a vacina, é a ciência que está ainda desenvolvendo uma vacina que possa acabar com a pandemia. A OMS, ela fala, ela orienta, ela planeja e deve ser ouvida por todos os grandes líderes mundiais, por nossas autoridades aí do governo, porque ela é que tem a competência para saber o que se fazer e como se fazer nessa pandemia. Então a ONU é uma grande organização mundial e a OMS, como um órgão dessa ONU, tem que ser valorizado e tem que ser reconhecido. O mundo passou por várias transformações. Essa pandemia, ela ganhou toda essa proporção mundial em função de todas as transformações que o mundo vem passando há séculos. E aí eu quero voltar lá na Revolução Industrial, um processo que modificou o mundo e ainda continua modificando. Nós vamos ter na Inglaterra, no início do século XVIII, uma mudança muito grande no processo de produção. Ou seja, a Inglaterra, ela conseguiu durante séculos acumular o capital necessário. A Inglaterra conseguiu, através do cercamento dos campos, provocar um grande êxodo rural, que ocasionou uma grande mão de obra para ser ocupada nas indústrias e se desenvolveu como uma grande potência econômica. Então, todos os fatores econômicos, sociais, políticos e até mesmo científicos aconteceram conjuntamente na Inglaterra para que lá fosse a origem do que nós chamamos de grande transformação de produção ou a Revolução Industrial. Então, nós vamos ter uma mudança, principalmente na questão da urbanização. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, nós vamos construir um mundo muito mais urbanizado. Ou seja, as pessoas elas vão sair da zona rural e vão para a cidade. E vão ser uma grande massa de trabalhadores para trabalhar nessas indústrias. Então, o processo industrial ele vai modificar não só a produção, mas como também a sociedade. E modificar com aspectos positivos e aspectos negativos. Então, como vocês estão observando, as imagens traz alguns aspectos dessa mudança, dessa revolução na produção. Então, nós temos negativo a poluição, nós temos negativo a exploração da mão de obra do operário, mas nós temos também muitos aspectos positivos, que essas mudanças elas acarretaram também uma qualidade de vida maior para algumas pessoas. Obviamente que nem todos vão
passar a ter uma qualidade de vida como consequência da revolução. A revolução ela vai se dar em diferentes momentos. É como se ela passasse por uma evolução. A gente tem a primeira revolução industrial, que a base energética vai ser o carvão. A segunda revolução industrial, que a base energética vai ser a eletricidade, né? E também a gente vai ter eixos diferentes no mundo dessa revolução industrial. A primeira na Inglaterra e depois ela já se amplia para os Estados Unidos, para a Alemanha. E o mundo então se transforma, a força de trabalho se transforma. Surgem ideias que vão contradizer o capitalismo industrial. Essas ideias vão também servir de base para grandes revoltas populares, até mesmo para a grande Revolução Russa de 1917. Bom, mas por que falar da Revolução Industrial? Porque o mundo, ele passa por transformações e essas transformações, principalmente hoje na pandemia, vão ser mais percebidas. Então hoje nós temos os países ricos, industrializados, e os países que nós chamamos de países de periferia. Então, como lidar com essa pandemia tem a ver também com a condição, com a estrutura dos países ricos e a estrutura dos países pobres. Assim como no nosso país, a gente tem essas diferenças, né, das desigualdades sociais absurdas, né, que acontecem no Brasil, que vão também tratar a pandemia, ou melhor, tratar as vítimas da pandemia de uma forma diferente. Então a pandemia ela não é igual, os efeitos dessa pandemia elas não vão ser iguais nos países ricos e os países pobres. Então esse mundo industrializado criou-se, né, essa divisão entre também os países mais ricos e os países mais pobres, ou países fornecedores de matéria-prima e países altamente industrializados. Então a gente vai ter essas desigualdades, né, de produção, essas desigualdades econômicas entre os países, como também nas sociedades em diferentes países. Então quanto mais industrializado um país, mais desenvolvido ele é. Então a nossa pandemia, né, que nós estamos vivendo hoje, também é, né, ou vai ter efeitos diferentes em função da Revolução Industrial, em função de todas as transformações que têm ocorrido no mundo, principalmente em função da globalização. Então hoje nós temos um mundo que ele está do mesmo tamanho, só que as comunicações, as interrelações, as ligações no mundo são mais curtas, em função do desenvolvimento tecnológico, até mesmo o que a gente chama hoje da terceira, e também a gente está praticamente vendo uma quarta, né, revolução industrial, que é a revolução da inteligência artificial. Então hoje o mundo está muito mais interligado. Então há 100 anos atrás, para você viajar da Europa até a América, você ia precisar de dias, semanas. Hoje você vai da Europa à América, ou da América à África com algumas horas. E não só pessoas, como mercadorias. Então esse fato eleva o potencial de contágio de uma pandemia. Então, como a gente havia comparado a gripe espanhola e a, né, pandemia do coronavírus, a gripe espanhola ela demorou mais para chegar a um estágio de pandemia, ou um estágio de contágio, do que o coronavírus, que isso aconteceu mais rápido. Até dezembro, né, de 2019, não existia, né, pelo que a gente sabe das informações, né, oficiais, não existiam casos, né, da Covid-19 aqui no Brasil. E de março para agora, né, e a gente não sabe como que isso vai acontecer, ou como que vai acabar, mas a gente vê um aumento muito grande disso, em função justamente dessas interrelações que existem no mundo. Então os primeiros casos que chegaram ao Brasil foram pessoas que foram passear na Europa, né, pessoas que foram até mesmo trabalhar na Europa, porque isso não é uma coisa tão difícil de acontecer, né, em função de todas essas transformações.
e eu diria do avanço técnico-científico que aconteceu em função dessas transformações industriais e também, obviamente, da própria evolução do ser humano, em busca sempre de melhores condições de vida, né, em busca sempre de lucro, porque nós vivemos um sistema capitalista, não é? E aí nós temos, né, no final do século XVIII, e eu volto sempre no passado, para a gente fazer uma ponte entre o passado e o presente, no final do século XVIII, essa revolução industrial utilizou diferentes mãos de obra, principalmente do ser humano, né, como as mulheres, as crianças. Então você tinha crianças de 6 anos, de 4 anos até mais, trabalhando nas fábricas, em condições absurdas. E aí a gente pensa, mas será que isso ficou só lá no século XVIII? Né? Será que a utilização da mão de obra infantil ficou só no século XVIII, só no século XIX? Será que essa exploração ela ainda continua? Então, infelizmente, o que nós temos hoje, né, como vocês estão observando aí nas imagens, né, essa criança aí lavando um carro, né, outra criança aí trabalhando na mina de carvão. Então a gente tem, né, ainda, em pleno século XXI, o trabalho infantil. E o trabalho infantil, assim como lá na Revolução Industrial, traz uma consequência muito grande. Primeiro, para o indivíduo, para aquela criança, né? E segundo, até mesmo para o país. Porque enquanto essa criança está trabalhando, ela está deixando de estudar. Então ela vai, pessoalmente, né, manter o que a gente chama de ciclo de pobreza, o ciclo da miséria, mas também vai causar uma situação muito, eu diria que prejudique muito a nossa economia. Porque essa criança que ela não estuda, ela não vai se qualificar. E o nosso país, economicamente, em termos de produção, precisa de mão de obra especializada, mão de obra qualificada. São dois aspectos que nós podemos então observar. A criança que ela não estuda, ela trabalha muito cedo, ela perde, porque se ela não se qualifica, ela vai perpetuar muitas vezes o ciclo da pobreza e da miséria, e o país perde, porque ele deixa de ter mão de obra qualificada, né, para trabalhar aí nas linhas de produção, não é? E obviamente a gente sabe, né, que não se deve acontecer, né, o trabalho infantil. Então nós temos várias iniciativas, até mesmo governamentais e de ONGs, para denunciar o trabalho infantil, não é? E aí vocês podem observar os dados, né, que são dados recentes, mais de 2,7 milhões de crianças aí trabalhando, né, de forma errada, né? Trabalho infantil, a exploração da mão de obra infantil no Brasil. 94% das meninas que trabalham, as crianças que trabalham, elas trabalham em lares domésticos, ou seja, famílias que empregam, né, crianças e adolescentes para o trabalho doméstico. Muitas vezes esse trabalho ele não é remunerado adequadamente, né, e nem dentro, obviamente, de uma legislação. Então é muito grave essa situação que nós estamos, né, passando no nosso país, e que também essa situação ela se reflete na pandemia, né, porque toda essa configuração socioeconômica que nós temos no Brasil torna, né, os resultados da pandemia mais graves e também focados em uma parcela da população, né, que são os mais pobres, né, são os que não têm uma estrutura adequada para enfrentar essa pandemia. E aí nós vamos assistir um vídeo, uma animação, eu acho que vai ajudar muito vocês a compreenderem, né, o trabalho infantil e principalmente as consequências desse trabalho infantil. A vida é como um relógio, tem hora para tudo: comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas 9 anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único.
No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros: ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam o senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos como o veneno podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais: não adquirir produtos e serviços de crianças, acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. Espero ter contribuído, para que vocês compreendam as atividades que estão no caderno do 8º ano de História. Obrigada.